Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça, a bondade, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Estão felizes de estar na casa de Deus? Estão felizes com essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar em sua casa? A Bíblia fala que Deus nos escolhe para estarmos junto dele. Deus nos escolhe para estarmos aqui cultuando o seu nome. Digno é o Senhor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aproveite esse momento, não permita que nada atrapalhe a sua adoração a Deus. Eu convido você a se colocar de pé. Nós vamos louvar aquele que é digno, dizendo ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos adorá-lo. Consagramos todo nosso ser.
gostaria de dar uma boa noite também para aquele irmão que está em casa, que parou por um momento para buscar a face do Senhor. A todos nós que estamos aqui, que o Senhor possa achar em você hoje um verdadeiro adorador. Isaías 53, a partir do verso 4, diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Amém? Hoje nós podemos glorificar o nome santo do Senhor porque somos livres. E a Bíblia fala que Jesus pagou um alto preço. Foi muito alto o preço que Ele pagou por nós, para que hoje nós tivéssemos a liberdade de estarmos aqui em sua casa, para que hoje nós pudéssemos ter a liberdade de adorá-lo, de glorificá-lo, para que hoje nós pudéssemos saber que nada mais nos prende. Nós somos livres em Jesus, e é isso que nós vamos louvar agora. Somos livres porque o sangue de Jesus quebrou todas as correntes que nos podiam prender. Somos livres em Cristo Jesus. Então não permita que mais nada nesta vida te amarre. Lembre sempre do sacrifício poderoso de Jesus na cruz por nós. Vamos louvá-lo. Fala
teu santo nome, Pai. Senhor, que privilégio podermos louvar isso com toda a certeza, de que o Senhor nos amou ao tal ponto de entregar o teu Filho, e Ele por amor a nós se entregou. E hoje nós temos a liberdade de estarmos aqui na tua casa te louvando, com essa verdade que somos livres em Cristo Jesus. A tua palavra diz que Jesus pagou um alto preço por nós, por amor a nós. Senhor, que não seja em vão, Pai, a nossa oração nesta noite, Pai. Que não seja em vão o sacrifício. Em nome de Jesus, que possamos ter forças, Senhor, forças vindo de Ti, Senhor, para que nada mais nos amarre, porque somos livres em Ti. Te louvamos, Senhor, em espírito e em verdade. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa depois de uma longa semana, sabendo que até aqui a Tua mão tem nos sustentado e tem nos ajudado dia após dia. Temos sentido a Tua presença, temos sentido a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Senhor. Muito obrigado. Nós não somos merecedores, Senhor, mas o Senhor escolheu nos amar, porque a Tua palavra diz, Pai, que não fomos nós que Te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu, e o Senhor nos elegeu para Ti, Senhor, para que pudéssemos estar aqui como filhos verdadeiros Seus. Senhor, a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Pai, nós Te pedimos, Pai, que o Senhor agora esteja visitando, Senhor, aquele, Senhor, que tem o desejo de estar aqui na Tua casa, mas que por algum problema não pode estar aqui, que por acaso se encontra entristecido, Senhor, por isso, Pai, mas que a alegria do Teu Espírito Santo possa estar visitando os Teus servos neste momento, Senhor, restaurando a sua fé, a sua força e a sua alegria, em nome de Jesus. Pai, aqueles que se encontram enfermos, Senhor, que o Senhor possa estar enviando o Teu anjo de cura, levantando o Senhor da cama, levantando do leito de hospital, para que possam glorificar o Teu nome juntamente conosco. Senhor, aqueles que estão passando por um momento de luto, Senhor, consola, Espírito Santo, porque só o Senhor tem este poder de conforto e de consolo, e faz lembrar, faz vir à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor, esperança de dias melhores, onde não haverá mais choro nem dor, onde todos estaremos reunidos glorificando o Teu santo nome face a face. Nós Te louvamos, Senhor, recebe o louvor nesta noite, tudo é para Ti, só o Senhor é merecedor. Seja louvado em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus amados irmãos. Que noite alegre em que temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Eu convido a igreja a estarmos fazendo agora a leitura bíblica que será projetada ali todos juntos com bastante alegria, lendo uma porção da palavra do Senhor. Vamos todos juntos? Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio como a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito Santo é a verdade. Irmão, só um minutinho. Eu estou com o microfone, é claro, né? Meu som fica mais alto do que o dos irmãos. E os irmãos têm a dificuldade da máscara também. Mas os irmãos estão lendo? Estão louvando ao Senhor através de sua palavra? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou falar no microfone, e nós vamos falar esse agora, esse último. Vou pedir a Juju ali para voltar, e eu vou ficar quietinha, quer dizer, quietinha não, sem o microfone, todos nós vamos ler juntos, tá bom? Vamos lá? Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo
Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Amém? A palavra de Deus não é maravilhosa? Está sempre nos lembrando o quanto somos amados, o quanto Ele está caminhando conosco. Como diz a sua palavra, os mandamentos não são difíceis, mas temos que buscar essa força no Senhor para seguirmos adiante, sempre segurando firmemente nas mãos do nosso Pai. Neste momento, nossa irmã Silvana e o irmão João estarão louvando ao Senhor através de um dueto. Boa noite, amada igreja. Estaremos louvando ao Senhor com o hino Quero Descer. Você que souber, esteja assim nos ajudando. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio. Com o nosso culto, e nós vamos ouvir o louvor que será cantado pela irmã Gisele. Se já está conosco, já está. Qualquer dia, meus irmãos, vamos estar chamando também a Elis para cantar. Não demora, o tempo passa rápido, não é? Por enquanto é a mamãe da Elis. Boa noite, querida igreja. Uma alegria poder estar louvando a Deus mais uma vez com os irmãos. Já tem um tempinho que a gente não louva junto. E nessa oportunidade eu tenho certeza que os irmãos conhecem o hino. E eu conto com a participação dos irmãos para louvarmos juntos. Dormindo no meu leito, em sonho
templo do Senhor, ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar. Rompeu a voz dos anjos dos céus a proclamar. Rompeu a voz dos anjos dos céus a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santo Hosana nas alturas, Hosana ao vosso Rei. Então o sonho se alterou e não mais o som feliz. Ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou e do sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei. Hosana nas alturas, Hosana ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgiu em resplendor a divina cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos que
Muito bem, belo hino, belo louvor. Nós também estamos com saudade de ouvir a Gisele, né? Graças a Deus por esse louvor tão expressivo ao nosso Senhor. Meus irmãos, nós vamos fazer agora a dedicação dos dízimos e ofertas. Este é o momento da igreja, nenhum visitante se sinta constrangido a ter que contribuir. Nós, membros da igreja, é que participamos do sustento da igreja, da obra de Deus. Enfim, há tantas aplicações desses recursos que são trazidos à igreja, como fruto da fidelidade dos membros, como fruto das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Que todos nós sejamos, meus irmãos, fiéis a Deus, nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, não é? Muito desse recurso tem sido aplicado, né? Na própria estrutura, no templo, na reforma do templo. Vocês vão ver como é que está, não é? E nós estamos trabalhando praticamente por fora, muito pouco internamente, ali no departamento infantil, no pátio interno, mas ainda há coisas a serem realizadas aqui mesmo na parte interna da nave do templo. E talvez os irmãos não saibam, né? Talvez não tenham nem ideia de quanto que tem custado esta reforma para a igreja, do ponto de vista financeiro, não é? Talvez não saibam disso, mas está chegando a hora de tomarem conhecimento disso. Nós vamos ter a reunião do conselho, a última reunião do conselho deste ano será na quarta-feira, dia 15 de dezembro. Então, depois do culto de oração, que vai terminar às 8h30, vamos ter a reunião do conselho. E nós vamos apresentar aqui um resumo, justamente, meus irmãos, das contas, né, da reforma, dos gastos que nós tivemos. Então, tudo isso vai ser apresentado na reunião do conselho do dia 15. A liderança de finanças da igreja, da comissão de finanças, liderança da comissão de obras da igreja, o conselho fiscal já se debruçaram sobre este tema, já conferiram todas essas contas e nós vamos apresentar então o resultado nesta reunião do conselho. É para todos os membros da igreja que quiserem vir. Então guarde aí esta data, dia 15, meio do mês de dezembro. Mesmo que você não consiga chegar às 7h30 para o culto, você pode chegar um pouquinho depois e pegar a reunião do conselho administrativo. Vamos louvar a Deus com o hino 244 e assim vamos estar fazendo a dedicação nesta noite dos nossos dízimos e ofertas. Trazei a casa do tesouro,
Quero, meus irmãos, informar também que lá embaixo a nossa comissão de missões está vendendo os panetones missionários. Por que panetones missionários? Porque eles são confeccionados para sustento da Cristolândia, que é um braço de trabalho da Junta de Missões Nacionais. Então os panetones vêm e todo esse resultado é para missões nacionais, para o trabalho com os dependentes químicos através das nossas Cristolândias. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela fidelidade e dedicação do teu povo nesta noite. Abençoa cada família, cada lar, naquilo que precisamos, ó Deus, de sustento, que não nos falte, e aqueles, ó Deus, que têm necessidade de estarem retornando ao trabalho, ó Deus, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego para aqueles que precisam, ó Deus, continuar tendo sustento da família. Ó Deus, visita os lares que têm enfrentado algum tipo de dificuldade e que a tua bênção seja abundante sobre a vida dos teus servos. Que todo recurso dedicado, ó Deus, ao Senhor nesta noite seja usado e muito bem usado para a realização da tua obra, através da igreja local ou através de missões. Assim nós fazemos a dedicação ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como seres humanos, meus irmãos, de vez em quando, nós somos acometidos de dúvidas, né? Às vezes ficamos em dúvida em relação a uma série de coisas. Por vezes por falta de informação, por vezes por insegurança, não é? Mas é comum que a gente tenha algum tipo de dúvida aqui e ali. Mas a questão é, meus irmãos, será que nós temos tido dúvida quanto à nossa salvação? Você já se perguntou assim, será que eu sou salvo? Será que eu sou salvo realmente? Sabe que às vezes há pessoas que ficam em dúvida, né, concernente a este tema. Há pessoas, meus irmãos, que têm certeza da sua salvação. É uma certeza sólida, né? É algo de profunda convicção. As pessoas estão em paz e tranquila, com toda segurança, com toda certeza de que são salvas, sabem que vão para o céu. Mas também, meus irmãos, tem gente por aí que tem dúvida quanto a isso, se são salvos e por conseguinte se vão para o céu. São pessoas que não têm certeza da salvação, não têm certeza se vão para o céu. Esta, meus irmãos, é uma importante questão a ser resolvida. Todos nós deveríamos estar atentos a esta questão. Todos nós deveríamos procurar tranquilidade, segurança, sossego no coração, na alma, né, sobre a salvação e sobre a vida eterna. Afinal de contas, nós estamos neste mundo como forasteiros, como peregrinos, nós estamos de passagem. Ninguém vai ficar aqui para a eternidade. Um dia nós haveremos de partir deste mundo. Como vamos partir? Salvos? Vamos para o céu ou perdidos? Então esta é uma questão crucial que todo ser humano deve considerar, porque todos nós viemos ao mundo um dia e certamente um dia também haveremos de deixar este mundo. Este é um tema, meus irmãos, que precisa ser resolvido por cada um de nós enquanto temos vida. Porque depois que fecharmos os olhos nesta vida para a eternidade, nós não podemos mais resolver. Nós não temos mais como decidir sobre isso. Então nós precisamos tratar deste assunto que tem a ver com cada um de nós, com cada pessoa, enquanto estamos aqui, enquanto temos vida e enquanto temos em ordem as nossas faculdades mentais.
não é? Enquanto podemos resolver, enquanto podemos decidir, enquanto podemos escolher, enquanto podemos manifestar a nossa vontade. Imagine, os irmãos, se nós morrêssemos hoje, para onde nós iríamos? Se nós morrêssemos hoje, nós iríamos para o céu, iríamos para o inferno, nós iríamos para a vida eterna? Para onde nós iríamos? Estaremos salvos ou perdidos? Pois o dia da nossa partida vai chegar, cedo ou tarde. E nós precisamos, meus irmãos, estar com este assunto resolvido dentro de nós mesmos, conosco e com Deus, porque isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Essa questão, meus irmãos, certamente define no final da vida para onde nós iremos. Determina se estaremos salvos para sempre ou perdidos para sempre. E na eternidade, a condição salvo e perdido é uma condição irreversível. Presta atenção nisso. Esta condição de estar salvo ou de estar perdido, quando entrarmos na eternidade, é uma condição irreversível, imutável. Quem estiver perdido, estará perdido para sempre. Nunca mais se salvará. Não terá outra oportunidade. As oportunidades que nós temos são aqui, neste mundo, enquanto temos vida, enquanto podemos escolher. Como eu posso ter certeza de que sou salvo? Como que eu posso ter essa segurança de que sou salvo? Em primeiro lugar, meus irmãos, é pela fé. E nós neste culto vamos tratar somente desse item. Nós podemos ter certeza de que somos salvos pela fé. E no domingo que vem nós vamos tratar de um outro ponto a respeito disso, que nos dá também certeza e segurança de que nós somos salvos. Então, o irmão que veio nesta noite, ou aqueles que estão ou estarão nos assistindo ainda nos próximos dias, não é? Deverão estar no próximo domingo e acompanhar no próximo domingo para saber o segundo ponto dessa mensagem. Em primeiro lugar, então, meus irmãos, pela fé. Pela fé, nós podemos saber se nós somos salvos ou não. Fé na providência de Deus. Isto é, crer na providência de Deus. A salvação vem de Deus, diz a Bíblia. O Salmo 3, versículo 8 diz: do Senhor é a salvação. Então não é pelos nossos méritos, não é pelo que possamos fazer, não é pelas nossas próprias possibilidades. Nós não podemos por nós mesmos promover a salvação. Eu posso ter certeza de que sou salvo, porque essa salvação, ela vem de Deus. Pela fé, nós cremos. A Bíblia diz que a salvação vem de Deus, do Senhor é a salvação, é iniciativa dele. O texto áureo da Bíblia, meus irmãos, assim chamado, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, tenha salvação eterna. Deus amou o mundo, a iniciativa foi dele. Quem enviou o seu Filho ao mundo foi ele. Todo este plano de salvação foi elaborado por Deus, é de iniciativa de Deus. E quando nós vemos, meus irmãos, Deus trabalhando no Velho Testamento, com o seu próprio povo, e através dos patriarcas, dos sacerdotes, dos profetas, tudo que aconteceu no Velho Testamento, e as profecias bíblicas, e tudo aquilo que apontava para a pessoa de Jesus, o Messias, que viria ao mundo, tudo isso aconteceu por iniciativa de Deus. O ponto de partida é este: Deus amou o mundo, Deus amou a todas as pessoas, e Ele nos amou, meus irmãos, apesar de sermos pecadores, porque este é o fato, né? Nós estamos perdidos sem salvação por causa dos nossos pecados, mas Deus sabe disso, Ele não nos abandonou por isso. A Bíblia diz que Ele amou o mundo, Ele amou a mim e amou você. A iniciativa de salvação é de Deus.
Nós não poderíamos obrigar a Deus a fazer coisa alguma. Mas olha o que a Bíblia diz: Deus amou o mundo, que nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, fé na providência de Deus. Nós não ficamos entregues, meus irmãos, à nossa própria sorte ou à nossa própria desdita. Deus, por causa do seu amor, da sua grandeza, da sua misericórdia que não tem fim, Deus, Ele teve a iniciativa de nos trazer a salvação. Então eu creio que eu estou salvo, porque eu creio na providência de Deus. Fé na graça de Deus. A salvação é resultado da graça de Deus. Graça é aquele favor imerecido. Quer dizer, não merecíamos, mas Ele nos deu. Não merecíamos a salvação, mas Ele nos salvou. Então, a salvação vem através da graça. E eu creio na graça de Deus. Fé na graça de Deus. Diz a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então percebam, é pela graça de Deus. Pela graça sois salvo. Esta é a parte de Deus, é a iniciativa de Deus. Em seguida nos fala daquilo que nos compete, de crermos mediante a fé. Mediante a fé de cada um, de cada pessoa. Eu não posso crer por ninguém, eu não posso crer pela minha família, eu não posso crer pelos meus amigos, eu não posso crer pela coletividade, eu não posso crer pela sociedade, eu posso crer por mim. E a graça de Deus alcança cada um de per si, cada pessoa. A graça de Deus é salvadora, alcança cada um à medida que nós cremos. Então nós precisamos, meus irmãos, para termos certeza de salvação, de crermos na graça de Deus. Porque muitas das vezes nos sentimos imerecedores, culpados. Muitas das vezes nos achamos tão perversos, tão ruins, que nós não merecemos a salvação. Mas Deus sabe disso. Ele nos alcança pela sua graça. Ele trata conosco, Ele nos restaura, Ele nos perdoa, através do sangue de Cristo, como cantamos já hoje neste culto, justamente porque Ele nos ama, Ele nos alcança através da sua graça. Deus não está tratando com os nossos merecimentos, Deus não está retribuindo os nossos méritos, os nossos feitos, as nossas obras. Não, Ele nos salva pela graça. A Bíblia é clara, explícita ao dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Creio na graça de Deus. Nos diz a Bíblia em Tito capítulo 2, versículo 11, também um versículo conhecido, porque a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora a todos os homens. A graça de Deus alcança a todos. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens somos salvos pela maravilhosa graça de Deus. É nisto que eu creio, é nisto que o irmão crê, é nisso que nós cremos. Cremos na graça de Deus, de que Deus se manifestou e veio ao nosso encontro para nos dar salvação pela sua maravilhosa graça. Nós podemos ter certeza de que somos salvos por causa da graça de Deus. É nisso que cremos. Fé em Jesus Cristo. Nos diz a Bíblia em João capítulo 3, versículo 36, na parte inicial: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Palavras de Jesus. Ele diz: quem crê no Filho, quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Ora, meus irmãos, a expressão mais clara do que esta: fé no Filho, fé em Jesus. Quem crê no Filho, quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Veja que Jesus não disse: olha, quem crê no Filho, nós vamos tratar, vamos ver direitinho a sua situação, a sua condição, não é? Vamos anotar aqui, vamos resolver isso posteriormente. Não, a palavra de Deus é clara: quem crê no Filho tem a vida eterna. Diz ainda, meus irmãos, a Bíblia, 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12: e o testemunho é este,
que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Mas aquele que tem o Filho, aquele que crê em Jesus, ele tem a vida eterna. Em Atos capítulo 2, versículo 21, diz a Bíblia: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Precisamos nos voltar para Jesus e clamarmos a Jesus, crendo nele, nos socorrendo nele, nos submetendo a ele, nos convertendo a ele, aceitando a Jesus como Senhor da nossa vida. É isso que nos diz a palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Marcos capítulo 10, a Bíblia nos fala sobre o cego Bartimeu. Ele vivia ali em Jericó. Quando Jesus estava já saindo da cidade com os seus discípulos, ele naturalmente percebeu o movimento, alguém lhe informou, e aquele cego começou a clamar a Jesus. Começou a clamar. A Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele sabia que Jesus estava passando, certamente já ouvira falar dos milagres de Jesus, do poder de Jesus, quem ele era. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a clamar, e os discípulos logo chegaram, e outras pessoas disseram: você fica quieto, né? Tentaram acalmá-lo, e para que ele se aquietasse, mas diz a Bíblia que ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus já estava saindo, e ele parou, e ele mandou que trouxessem aquele cego, e foram lá ao encontro daquele homem, daquele cego, e disseram a ele: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Veja, meus irmãos, a atenção de Jesus para com uma pessoa que estava perdida e clamando por ele, naturalmente crendo nele, cheio de esperança. Era Jesus que estava ali. Quantos de nós já clamamos? Quantos de nós às vezes sem esperança? Quantas vezes vazios, quantas vezes com dúvidas, e nós precisamos clamar a Jesus, para que Ele nos oriente, nos esclareça, para que Ele nos salve, para que Ele confirme a nossa salvação, para que Ele nos fale. Quantas das vezes precisamos clamar a Jesus? Eles disseram: tem bom ânimo, Ele te chama. Jesus tem chamado as pessoas há mais de 2000 anos, a sua palavra tem vários convites, chamando para vir a Ele, chamando para a fé, chamando para a conversão, chamando para a salvação, chamando para a vida eterna. Jesus continua chamando as pessoas. Naquela ocasião Jesus parou e mandou chamar aquele cego. Agora ele era alvo da atenção de Jesus. Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O que é que os irmãos acham que ele ia dizer? Exatamente foi o que ele disse: que eu veja, que eu volte a ver. Ele havia perdido a visão. Diz: que eu volte a ver. Era o que ele queria. Ele foi a pessoa certa, ele foi a Jesus. Ele reconheceu que Jesus era mestre, e assim o tratou: mestre, que eu volte a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. A fé dele em Jesus, o clamor dele a Jesus. Olha como que Jesus respondeu: vai, a tua fé te salvou. E diz a Bíblia que imediatamente ele passou a ver. E o mais interessante, passou a seguir a Jesus. Ele não foi abençoado e saiu por aí afora e abandonou a Jesus. Não, ele clamou a Jesus, foi atendido por Jesus. Jesus realizou o milagre da cura, o salvou. Fez mais do que ele pediu, simplesmente porque ele clamou a Jesus, crendo em Jesus. Ele foi curado exatamente porque creu. Ele clamou e atendeu ao chamado de Jesus. Em Romanos capítulo 10, versículo 10, diz a Bíblia: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós precisamos crer, precisamos confessar a Jesus como Senhor. E assim, meus irmãos, que nós devemos agir,
Porque com o coração se crê e com a boca se confessa, a respeito de quê? A respeito da salvação. Diz o texto de Marcos capítulo 16, versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Olha o que a Bíblia diz com todas as letras: quem crer e for batizado será salvo. Crê em quê? Crê em Jesus. Quem crê em Jesus e for batizado, é a confirmação da fé, é o testemunho da fé. Quem crê em Jesus será salvo, nos diz a Bíblia. Em Atos capítulo 16, versículo 31, nos diz o texto bíblico: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esta foi a resposta dada ao carcereiro de Filipos. A Bíblia diz que ele creu, diz também que a sua família creu, e diz que no mesmo dia todos da sua casa foram batizados, e diz também que houve grande alegria na sua casa. E tudo começou porque ele creu em Jesus, e a sua família creu em Jesus, e eles foram batizados, e houve grande alegria. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Esta foi a palavra de Paulo àquele carcereiro de Filipe. Em 1 Pedro, versículos de 1 a 7, diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O texto nos fala, meus irmãos, sobre o valor da fé. Fé preciosa, mais preciosa do que o ouro. Ah, meus irmãos, quantas pessoas têm riquezas materiais, tem ouro, prata, dinheiro, patrimônio, vida boa, confortável. Quantas pessoas têm tantas coisas ao seu alcance, todas as possibilidades materiais, mas são pobres espiritualmente, não estão salvas. E Jesus advertiu: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca de sua alma? Infelizmente, há muitas pessoas ricas materialmente, mas pobres espiritualmente. Pessoas que não têm salvação, não têm vida eterna, não têm Jesus ainda na sua vida. O texto nos fala desta fé preciosa em Jesus. Fé que traduz louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqueles crentes não viram a Cristo, mas eles o amaram, diz o texto bíblico. Eles não viram a Cristo, mas eles creram. Isto aí é fé genuína. Eles não viram, eles não ouviram a Jesus, mas eles creram. Nos diz a Bíblia, meus irmãos, em Hebreus capítulo 11, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eles tinham certeza a respeito de Jesus, eles criam de todo o coração, não havia nenhuma dúvida, eles criam plenamente, e assim mesmo sem ter visto, mesmo sem ter ouvido presencialmente a Jesus, eles creram de todo o coração. Aqueles crentes, eles obtiveram a salvação através da fé. Diz o texto: a salvação da vossa alma. Foi isso que eles alcançaram, justamente pela fé em Jesus Cristo. Sabe, Jesus disse: bem-aventurado os que não viram e creram. Aqueles crentes, meus irmãos, que receberam a palavra de Pedro, eles não tinham visto a Jesus, eles não ouviram a Jesus, nunca estiveram diante dele, mas creram em Jesus pela fé. Jesus disse: bem-aventurados que não viram, mas creram. Ora, meus irmãos, todos nós que aqui estamos, se não todos, mas 99% das pessoas que aqui estão, creram em Jesus, aceitaram a Jesus,
receberam uma mensagem, creram no Evangelho, se converteram a Cristo, se submeteram aos princípios do Novo Testamento, pertencem à Igreja de Cristo, o servem e comparecem a este culto com que propósito? De adorar a Deus, de louvar a Deus, pessoas alcançadas por Deus, pessoas que são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Tudo isso aconteceu. Nós nunca vimos a Jesus, nunca o ouvimos presencialmente. Nós cremos na palavra, cremos na Escritura. Bem-aventurados somos. Jesus disse que somos mais abençoados do que aqueles que viveram nos seus dias. Também foram alcançados, muitos creram, muitos foram salvos, mas nós, meus irmãos, pela fé. Então, meus irmãos, nós temos todas as razões pela fé para crermos que somos salvos por Jesus Cristo pela fé. O Evangelho, a Bíblia testemunha a respeito disso. O que nós não podemos permitir, meus irmãos, é qualquer seta do inimigo, qualquer insinuação do inimigo, é qualquer palavra de dúvida que venha de fora. Temos que ter cuidado com isso. Os irmãos se lembram que lá no paraíso, Deus havia dado instrução a Adão e Eva, tinha dito que poderia ser feito, que não poderia, e tudo certinho, havia comunhão entre eles, Deus os visitava no paraíso, tudo certo, até que o inimigo lançou um ponto de dúvida. Não é bem assim que Deus disse. E eles começaram a prestar atenção em quê? Em coisas que vinham de fora e não de Deus. Em palavras que vinham do inimigo e não de Deus, e deu no que deu. Nós precisamos estar confiados e com a nossa fé alicerçada, firmada no Senhor, na palavra do Senhor. É assim que precisamos agir, meus irmãos, com toda a convicção, crermos de todo o nosso coração. A nossa fé precisa ser autêntica, genuína. Ela não precisa ser uma fé, meus irmãos, sujeita a determinadas circunstâncias. Se as coisas vão bem, eu tenho fé, se vão mal, eu perco a fé. Não, a nossa fé tem que estar sólida em Jesus Cristo. Não importa as aflições que tenhamos que enfrentar, as lutas, as perseguições. Há cristãos no mundo morrendo por causa da sua fé, mas eles estão firmes, eles sabem para onde vão, eles sabem que são salvos por Jesus Cristo, porque a fé desses irmãos está firmada no Senhor. Que essa seja, meus irmãos, a nossa experiência de fé. Nós não somos salvos pelo que nós somos. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Pela graça, sois salvos mediante a fé. É nisto que eu creio. É nisto que o meu coração se enche de esperança. É por isso que eu sei, meus irmãos, que um dia eu vou para o céu. Independentemente, meus irmãos, da minha estrutura, da minha humanidade, creio que fui alcançado pela graça de Deus, fui alcançado por Jesus Cristo, coloquei nele a minha fé, confessei com a minha boca que ele é o Senhor da minha vida, e todo aquele que crê, todo aquele que o confessa, diz a Bíblia, será salvo. Não há nada, meus irmãos, nem ninguém que possa colocar dúvida na minha mente e no meu coração. Sou salvo por Jesus Cristo, porque creio. Primeiro ponto, portanto, meus irmãos, que nos dá certeza da salvação, a fé. Agora, no próximo domingo, nós vamos falar, meus irmãos, a respeito do segundo ponto desta mensagem. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Nesse instante estarão nos auxiliando os diáconos Weber, Heller, Aloísio, Ângelo, Ednei Alves, Josias Pereira, Márcia Pacheco, Alzeri Cordeiro, Maria Eunice, Paulo Aquino, Sebastião Santana e Erli Cordeiro. Leio na Bíblia, meus irmãos, o clássico texto sobre as instruções para a ceia do Senhor.
1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que Deus abençoe a sua palavra. Que possamos, meus irmãos, participar deste momento de celebração da ceia, com todo o temor a Deus, com toda a responsabilidade que temos na fé cristã, que temos a nossa vida, meus irmãos, em ordem, em comunhão com Deus, nos lembrando de que o Senhor, Ele foi à cruz do Calvário, e Ele foi sacrificado como Cordeiro de Deus, sem defeito, digno de nos substituir, digno de pagar o preço dos nossos pecados. Assim, meus irmãos, nós devemos também procurar ter dignidade ao participarmos da ceia do Senhor. Não conseguimos isso por nós mesmos, porque somos imperfeitos. Precisamos nos sujeitar a Deus, pedir a Ele o perdão e renovarmos com Ele o nosso concerto, a nossa aliança de que queremos adorá-lo, servi-lo, viver para Ele, reafirmando que Ele sempre é e será o Senhor da nossa vida, nos submetendo a Ele. Se há alguma coisa que precisamos pedir perdão a Ele, que façamos isso, para assim participarmos dos elementos da ceia do Senhor, com temor e responsabilidade e dignidade. Aqui estão os elementos da ceia do Senhor, que simboliza o corpo e o sangue do Senhor. E nós cantamos, meus irmãos, no início deste culto, nada além do sangue. Nada além do sangue. Não precisamos de mais nada além do sangue. Precisamos de mais nada além do sacrifício de Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Esta é a nossa fé. É nesse Cristo, é nesse sacrifício, é neste sangue, sobre o qual a Bíblia diz, capaz de perdoar todos os nossos pecados. É nisso que nós cremos, que nós possamos participar, meus irmãos, crendo desta maneira e nos colocando diante do Senhor. Que Ele nos abençoe nesse momento de comunhão, primeiro com Ele, depois uns com os outros, mas primeiro com Ele. Vamos orar e em seguida estaremos distribuindo os elementos da ceia do Senhor. Irmão Edney, por favor. Pai de amor, Pai de imensa bondade, Pai santo que estás no céu, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez diante dos elementos da ceia. Vemos, Senhor, relembrar, ó Pai, aquele sacrifício feito na cruz do Calvário por todos nós, outorgando, ó Pai, a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, porque nenhum de nós é merecedor daquele sacrifício. Encha-nos, ó Pai, com o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia mais valorizarmos, ó Pai, aquele ato do Senhor feito em prol da nossa salvação. Perdoa também os nossos pecados. Continua, Senhor, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, pois é em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos hoje e sempre. Amém, Senhor. Nós vamos estar louvando a Deus. Quando os elementos da ceia será distribuído, o hino vai ser colocado aí no nosso data show.
pessoa na nave do templo deixou de receber algum irmão, lá na galeria, todos receberam. Vamos servir aqui com os nossos músicos. Naquela ocasião, disse Jesus aos seus discípulos: comei dele todos e bebei dele todos em memória de mim. Comamos primeiro e depois bebamos em memória do Senhor. A Bíblia diz que em seguida eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Vamos cantar o hino. Um pedido de oração, meus irmãos, em favor da família do Vitor, líder dos embaixadores do rei. E acabou de perder a sua avó, a irmã Ildete, né? Perdeu o pai, acho que há uns 15 dias atrás, e agora perdeu a sua avó. O sepultamento acontecerá pela manhã, em Campo Grande, horário a confirmar. Então fica aí esta comunicação. Vamos estar orando pela família do Vitor, vizinho aqui da igreja, não é? Vamos estar orando pelo irmão Vitor.
Senhor Deus e Pai, pedimos a Tua bênção sobre a vida do Vitor, da sua família lutada, Senhor, por mais uma perda, que o Espírito do Senhor esteja agindo sobre todos, trazendo o conforto, o bálsamo, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de toda esta família naquilo que necessitam, neste momento triste, porque estão passando. Ó Deus, pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo, aplique a palavra pregada nesta noite aos nossos corações, que todos, ó Deus, estejamos seguros, que todos tenhamos certeza plena de que somos salvos pela maravilhosa graça de Cristo Jesus. Abençoa toda a Tua igreja, abençoa o Teu povo, ó Deus, Tu sabe de todas as situações que as pessoas enfrentam aqui e ali, o Teu povo também, e naquilo que precisam do Senhor, entra com a intervenção do céu, com o socorro do céu, o poder que vem do alto, e que possa alcançar, ó Deus, a todos nós, a todas as famílias, as necessidades, trazendo, Senhor, aquilo que precisamos do Senhor, seja do ponto de vista material ou espiritual, que Tu visites, ó Deus, a cada um de nós com a Tua bênção, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Podeis assentar, vamos ouvir o pós-lúdio.